Boa noite, alunos. Aqui quem está falando é o professor Márcio, da Faculdade Sul-Fluminense, professor de cálculo numérico. E a gente vai começar aqui uma matéria nova, que é o métodos mínimos quadrados. É um método para fazer a regressão linear de pontos experimentais. Essa matéria tem um pouco da matemática, a descrição da matemática para chegar em cima do método, para chegar nos coeficientes da curva, né? Da reta, na verdade, né? Da regressão linear. E depois a aplicação dela é muito simples. Então vamos prestar atenção nessa parte de matemática. Dado um conjunto de pontos obtidos experimentalmente, a questão é como definir a função linear que melhor representa o comportamento dessa experiência, né? Foi feita uma experiência química ou uma experiência de física, né, a própria matemática mesmo, e chegou-se a um conjunto de pontos, né, inicialmente, né? E a pergunta é o seguinte: qual é a melhor equação que vai representar esse comportamento? Até para você que tem que fazer uma extrapolação dos seus dados, né? Ou então fazer com uma previsão de um dado que você não teve experimentalmente. Aí você troca esse conjunto de pontos por uma equação no caso que a gente está estudando agora, a primeira, uma regressão linear. Então, como? A obtenção dessa reta, né, que representa o melhor comportamento, ela se dá através dos métodos mínimos quadrados. O que é esse método mínimos quadrados, né? Eu tenho aqui, né, o eixo Y, né, e o eixo X, e fui fazendo uma experiência, né? Aí eu achei o primeiro ponto, né? Achei um ponto, depois fiz um teste de novo, aumentei o X, achei outro Y, e assim por diante. Fui fazendo mais experiências e obtive um conjunto de pontos, né? No caso aqui 6 pontos, né? Mas são N pontos. Esse método é generalizado para N pontos e única e exclusivamente a gente está vendo aqui a regressão linear. Qual a melhor reta que representa esse comportamento, né? Qual a melhor reta que pode substituir esse conjunto de pontos, né? F de x é a melhor reta que representa os pontos experimentais. Essa é a melhor reta que representa esse conjunto experimental. E como que a gente obtém essa reta, né? Como que a gente obtém essas retas? Primeiro a gente vai perceber o seguinte. Vai perceber o seguinte. Esse ponto aqui, ele está distante da reta ideal. Essa reta ideal, uma distância D1, né? Que seria o ponto 1. Esse ponto 2, ele tem uma distância D2. E o D3, uma distância D3, e assim por diante. Até o ponto DN. Tá? Então, o que representa D? D é a distância entre o ponto experimental e a reta f de x. Essa reta f de x, a gente não tem essa reta. Aqui. Os coeficientes dessa reta aqui a gente vai precisar definir, né? E como a gente vai definir? Pelo método dos mínimos quadrados. Esse ponto D1 eu tenho, né? Ele é formado pelo y, né? Pelo y D1, né? E o y da reta experimental. Esse y da reta experimental, como que eu acho ele? Como eu acho esse y, né? Primeira coisa, tem que ter essa equação da reta. Vamos ver aqui, então. N vai ser outra variável que a gente vai utilizar, né,
demonstração do método mínimo quadrado. N é o número de pontos experimentais. No caso aqui é dn, né? A gente generalizou para dn, né? Então vamos lá. Aqui continuando aqui os nossos parâmetros, né? Qual é o método do mínimos quadrado? Ele consiste no seguinte: eu pegar a distância d1 ao quadrado, mais d2 ao quadrado, mais d3 ao quadrado, mais d4, 5, até dn ao quadrado, né? Pegar essas distâncias aqui da reta, da melhor reta com o ponto experimental, né? E elevar ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Eu vou elevar ao quadrado porque essa d seria esse y, né? Esse y, esse f de x, né? Menos esse y aqui. Aí vai dar essa distância aqui, né? Como aqui, percebe aqui que é o seguinte: esse aqui deu positivo, né? Esse y menos esse aqui deu positivo. A mesma só que é o seguinte: esse ponto, né? Esse ponto menos esse ponto aqui, ele já dá negativo. Como eu teria valores negativos e positivos, né? Positivo para cima e negativo embaixo. Se a gente utilizasse esses valores positivo e negativo, pode ser que esses valores aqui anularia o efeito do outro. Então, por isso, a gente usa as distâncias ao quadrado, porque todos os efeitos, todos os resultados vão ser positivos. Esses resultados positivos, né, em cima desse resultado positivo, sim, a gente pode falar que a melhor reta é que possui o menor somatório das distâncias ao quadrado, né? O menor somatório da distância ao quadrado, que ele vai dar essa reta aqui. E como que eu defino isso? Eu defino em cima de uma função que vai ser ligado a essa definição dos mínimos somatórios dos mínimos quadrados. Uma regressão linear, né, através do método do mínimo quadrado, consiste em minimizar o somatório da distância ao quadrado. Eu faço aqui o somatório, né, das distâncias ao quadrado, né, de D1, né, do ponto D1 até o ponto Dn. Eu tenho que minimizar essa função, e aí sim eu vou ter a regressão, né? A princípio, o que tem que entender? Que o método mínimo quadrado é o somatório das distâncias ao quadrado. Por que o somatório da distância ao quadrado? Para que a gente possa eliminar o efeito de uma distância negativa. Então eu tenho esses pontos aqui, que esse ponto aqui tem o D1 tem o x1, y1, o D3 tem o x3, y3, o D4, o D2 tem x2, y2, o D4, x4, y4. Esses pontos aqui são conhecidos. Isso aqui que eu quero dizer, esses pontos vermelhos são conhecidos. São os números experimentais, tá? São os números experimentais. A função f de x, que é o y, eu tenho o y, né, que é do experimental, em vermelho é do experimental, e tenho o x. Mas eu não tenho as incógnitas, no caso aqui, é o a e o b. Ele não é mais o x, não é mais o y e o x, é o a e o y. Ó, quero definir a reta, ou seja, quero definir os parâmetros a e b. Na verdade, os parâmetros agora são incógnitas. Eu não tenho esses valores. Eu definindo esses valores aqui, a e b, né? Lembra, y é igual a mais bx. Então, eu vou ter já essa equação. Vamos lá.
O método dos mínimos quadrados é o somatório das distâncias do ponto até a somatória dos pontos até a melhor reta ao quadrado, né? Vamos ver aqui. Então tá. Vamos ver agora aqui o que é essa distância. É o YK conhecido que eu tenho, tá? É um Y que eu conheço, que é o Y do ponto experimental, menos o Y que eu não conheço. O Y que eu não conheço eu tiro da onde, né? O Y que eu não conheço eu tiro da equação. Da equação que não tem os valores de A e B. Vamos dar uma olhada melhor aqui, ó. Eu vou chamar essa função aqui, uma função que eu vou tirar desse somatório aqui, de uma função M, que é função de A e de B, né? Aqui está a definição dos métodos mínimos quadrados, né? É o somatório das distâncias do ponto experimental até a melhor reta ao quadrado. Então isso aqui é nada mais disso aqui, ó. T1, T2, T3, D4, D5, até Dn, né? O K aqui varia de 1 até N. Se for 10 pontos, K vai variar de 1 até 10. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Mas o que é essa distância aqui? Lembra que essa distância aqui, eu falei que é YK menos Y da equação, tá? Então até aqui beleza. Eu vou definir uma função em função de A e B. Essa função, ela vai sair da definição dos métodos mínimos quadrados, somatório da soma dos quadrados das distâncias de y até a reta proposta, que é isso aqui, ó. Então, é YK menos Y. YK é o conhecido, é o número conhecido. E o Y eu não tenho. Então, vamos dar mais um passo aqui, ó, para frente. O que é o Y? O Y é menos A mais B, o X de K que eu tenho, né? Que eu tenho esse X. Y, esse Y aqui, esse Y que eu tenho aqui, ó. Esse Y que eu tenho aqui é igual a mais BX mais XK. O XK eu também tenho, que ele está aqui, ó. Ele está ligado aqui. O XK, ele não vai mudar, que a distância é a distância com paralela ao eixo Y. Então vai ser o mesmo X. E qual é esse X? É o XK. Então aqui eu já tenho uma equação, ó. Eu já tenho uma função, a função M, que é a função de duas variáveis, A e B. YK menos A mais BXK, né? Coloquei tudo aqui dentro, depois a gente vai tirar esse sinal, elevado ao quadrado. E o somatório disso aqui, ó. Aparentemente complicado, a gente pode ver aqui que a gente vai resolver por uma matemática mais simples. Então, voltando lá, método mínimo quadrado, somatório das distâncias ao quadrado do ponto experimental ao ponto, a melhor reta. Eu tenho que a função aqui, né, ela está aqui, ó, de novo, vou repetir, YK menos Y, então esse é o ponto que a gente ficou na anterior, YK menos AX BK ao quadrado. Está aqui de novo, escrevendo, tirei o sinal de negativo, joguei o sinal, multipliquei o negativo aqui por dentro, então eu fiquei aqui, ó. A minha função é essa daqui, ó. A função M em função de A e B, os dois parâmetros,
são parâmetros da reta, que na verdade agora são incógnitas. Por quê? Eu conheço esse aqui que é experimental e esse aqui é experimental. Tá aqui a função de novo. Estou repetindo a função de novo para vocês. Eu cheguei ali. Nesse ponto aqui. Y menos A menos BX de K. Y é um número experimental que eu tenho. E esse também, que varia de 1 até N, número de pontos experimentais. Isso ao quadrado. Esse somatório aqui. Tá? Esse seria, se eu tirar esse valor de somatório, por exemplo, se for 5 pontos, são 5 parcelas. A parcela relativa ao 1, ao ponto 1, ao ponto 2, ao ponto 3, ao ponto 4 e ao ponto 5. Tá bom? Como que eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? Matematicamente. Tá aqui, ó. Como que eu resolvo matematicamente? Eu tenho que derivar essa função aqui. Lembra? A derivada de uma função igualando ela a zero, o que eu tiro? Eu tiro o valor mínimo. Então eu tiro o valor mínimo. Dessa forma, é essa matemática que eu vou resolver, o problema matemático para achar as incógnitas A e B. Quando eu derivar essa função aqui, né, em função de A e em função de B, igualar ela a zero, eu vou ter os valores mínimos da função. E o que quer dizer o valor mínimo da função? O valor mínimo, quando eu atingir os valores mínimos da função, quer dizer o seguinte, que o somatório das distâncias vai ser o somatório das distâncias ao quadrado, né? E dos pontos experimentais com relação à reta que a gente vai achar, ele é o menor possível. Ele é o menor possível quando eu derivar essa função aqui em função a e B. Então vamos ver a derivada dele. Né? Como é um somatório aqui, né? Como é um somatório aqui, eu posso resolver a derivada generalizando essa parcela aqui. Então vamos lá. A primeira, eu vou derivar essa função em valor de A. O que quer dizer que A? Que A é a variável que eu vou considerar. O B, quando eu derivo em função de A, o B vira uma constante. Então, a derivada dessa função aqui, o que é? É U, né? É U elevado U ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu pego o 2, né? Passo para frente, né? Fica 2 para frente, que é o quadrado, multiplicando a própria função, né? E derivo a função em relação a A. A derivada de menos A é menos 1. A derivada de menos A é menos 1. Então, a derivada dessa função aqui com relação a A, ela é isso aqui, 2 vezes somatório de y, k menos A menos bxk, vezes menos 1. Então, a segunda parte é o seguinte, eu tenho que derivar em função de B. Fazer a derivada parcial em função de B. B agora passa a ser a constante, né? B passa a ser a constante. Como eu tenho 2 aqui na frente, né? Eu vou passar ele lá para frente, tal qual foi feito na primeira, derivada em função da A. Então, 2, né, derivada disso aqui, né, em função de B, o 2 passa para frente, né? E o termo que eu tenho que derivar é menos bxk. Então, no caso da primeira aqui, a constante aqui era 1 que estava na frente, né? Ou menos 1. E no caso, a constante aqui é menos xk, porque esse k eu tenho o valor dele. Então, vai ficar, em vez de ficar menos 1, tal qual ficou a outra, ficou menos a constante. Então, ficou menos xk. Essa derivada parcial em função de b, eu igualo ela a zero.
essa aqui é a parte mais complicada que tem de matemática, tá? É uma derivada de uma função, né? Aqui eu coloquei em preto, né? Coloquei em vermelho. Qual que é a derivada que eu vou fazer? O resto tudo é constante. O resto tudo é constante. Então eu vou derivar isso aqui. Esses são constantes, esse é constante. E a variável é essa. Eu vou derivar essa variável aqui, que é com relação a... É uma derivada fácil, né? É uma derivada fácil. E aqui é o contrário. Eu já vou... Aqui eu já derivo em função de B, tá? B, né? Eu tenho como variável o menos B e como constante o xk. Então ele passa para cá. É a parte mais complicada. Aqui, né? Agora é só questão de uma matemática mais simples. Derivada parcial entrou aqui, tá? Revejam essa derivada parcial aqui, tá? Essa derivada parcial, que é a parte mais complicada dessa definição do método. Aqui, dm sobre dA, né? Derivada de m sobre A, tem que ser igual a zero, né? Eu já tenho uma equação aqui, né? Tem uma equação aqui e tem uma equação aqui igual a zero. Eu posso até esquecer essa derivada parcial aqui que eu já resolvi. Então vamos lá. O 2 sumiu. Por que o 2 sumiu? Porque eu tenho 2 vezes um monte de coisa igual a zero. Como ele está multiplicando, eu passo para cá, ele não vai fazer efeito nenhum. 0 dividido por 2 dá 0. Eu já passei o 2 para cá para baixo. 0 dividido por 2, ele sobe também, tá? Já simplifica mais. E o que eu fiz aqui? Eu multipliquei os sinais. Então ficou menos yk mais a mais bxk é igual a 0. Somatório disso, tá? O que está assustando aqui ainda é esse somatório aqui, tá? Está assustando ainda esse somatório aqui. E aqui eu continuo com o somatório aqui, menos xky mais axk mais bxx, que seria um xk ao quadrado aqui, né? Tá vendo? Desse ponto para cá, eu tirei o 2, passei para... Pode esquecer essa primeira parte aqui, que a gente já resolveu. Então, esse 2 passa dividido por 0 aqui, que ele está multiplicando tudo ali. Ele pode passar multiplicando por 0, vai dar 0. Ele some. E eu multiplico o menos 1 vezes essa equação, menos xk vezes essa equação. Então vai dar menos xky menos axk mais bxk xk, que seria um xk ao quadrado. Né? O ponto que a gente chegou da outra folha. Vamos dar. O que eu faço agora? Eu posso pegar esse sinal de somatório e jogar para cá. Ó. Somatório de yk de k1 a n de a, né, que é o somatório de k1 a n a a. Esse ele não depende de k, né? É um termo que é independente de k. E bxk variando de k1 a n. Coloquei o somatório também no primeiro termo, o somatório no segundo termo e o somatório no terceiro termo. O que eu fiz nesse passo aqui? Joguei o somatório para dentro das equações. Essa parte aqui não interessa mais a gente, que a gente já resolveu, mas ela vem perseguindo aqui para que a gente possa saber da onde que a gente está chegando aqui. Daqui a pouco eu vou cortar essa parcela aqui. Não faz efeito nenhum mais aqui. Então vamos lá. Eu tenho uma equação aqui que ela está tomando forma do método mínimo quadrado para regressão linear. Vamos ver o que a gente pode melhorar disso. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó. A álgebra simples. Variáveis de um lado, termos independentes do outro. Variáveis de um lado, A, N, K, A, B desse lado, YK do outro, que é termo independente. Ele não depende da variável AB. E, na segunda parcela, variável de um lado,
A, B, e termos independentes do outro. O que eu tenho aqui, ó? Somatório de K1 até N multiplicado por A. O que é somatório? Se eu tenho 10 termos, né? Se eu tenho 10 termos, né? Eu vou somar, né? O K de 1 a N. Tá? K de 1 a N. Aqui é o somatório do BX, K, de K de 1 a N, que é igual ao YK. Esse valor aqui não depende de B, e o mesmo aqui não depende de B. Vamos prosseguir aqui para que a gente possa entender melhor. É mais um passinho que a gente deu aqui, que ele vai melhorar essa situação. O que é o A? O que é o A? O A é o termo independente. Como ele está independente, eu posso tirar ele para fora do somatório. Está multiplicando, todos podem ir para fora. Então eu vou ficar A somatório de K1 a N. Então é o somatório de 1 quantas vezes for o número de pontos. Então, se eu tenho 10 pontos, eu vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes. Então, esse somatório aqui, né, ele vai ser igual, né, ao número de pontos. A gente vai ver mais na frente um pouquinho. Jogamos para fora os termos independentes e ficamos só com o somatório lá dentro. Então, A, somatório de K1 a N, mais B, somatório de K1 a N, XK, A, somatório de XK, né, XK de K1 a N. Olha que esses termos aqui são iguais, isso já ajuda bastante a gente, ó, já simplifica bastante o nosso trabalho. Esses termos são iguais. E aqui é o somatório do quadrado de x vezes b. Aqui, somatório de y e somatório de xk, yk. O que a gente pode observar agora? A gente pode observar agora que é o seguinte: eu já tenho o método aí. É só eu resolver esse sisteminha aqui, ó, de duas equações, né? E duas incógnitas, A e B, que eu vou ter a solução do método mínimo quadrado. Então, eu vou achar aqui os valores que eu estou necessitando para formar a minha equação. Valor de A e B, as incógnitas. N, então, N são os... recordando, né? N é o número de pontos experimentais. As incógnitas que a gente achar nesse sisteminha de duas equações e duas incógnitas, elas vão ser colocadas aqui, ó. Então, eu vou ficar f de x, né? A minha equação vai ser, minha reta vai ser f de x ou y é igual a A mais bx. Para isso, né, a gente tem que definir os parâmetros. Como definir os parâmetros? Através da resolução desse sisteminha. Então, aqui eu faço mais uma simplificação. Como aqui é para somar somatório de K até N de 1, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, é a mesma coisa que A multiplicado por N. No resto, eu não consigo fazer mais nenhuma simplificação. É a questão só de resolver esse somatório. Eu pegar aqui, como que eu resolvo isso, né? Se esse monte de número de somatório está te assustando, como que eu posso resolver isso aqui? Vamos ver que é simples, quer ver? Antes que a gente prossiga. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho que pegar todos os valores de x e somar. Somo o valor. Pego a minha tabelinha lá, que eu tenho uma tabela com 10 pontos de x e 10 pontos, eles são formados por x e y, pares de x e y, né? Aí o que eu faço? Eu pego esses valores aqui,
somatório de x. Eu somo o primeiro valor de x com o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º valor. Aí eu tenho aqui. Ao mesmo tempo, eu já mato aqui, ó, que é a mesma coisa. Já é o mesmo valor. O que eu achar aqui, ele já vai entrar aqui. Então fica B vezes que eu achei. E A vezes que eu achei. Tá? E aqui, eu já falei que são 10 pontos. N é o número de pontos experimentais. A vezes 10, né? A vezes 10 mais B, o que eu achei no somatório de x. E depois eu faço o seguinte, pego cada valor de x, faz de conta que eu tenho x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4. O terceiro ponto. Então, aqui é o quadrado. 2. 2 vezes 2, 4. Mais, né? É o segundo ponto. 3 vezes 3, 9. 4 mais 9. 4 vezes 4, 16. É o somatório dos valores de x ao quadrado. Tá? A gente vai fazer uma tabelinha e vai ficar mais fácil. Aqui eu sou um somatório de y. E aqui eu multiplico o x pelo y. Pega a tabelinha lá, eu tenho ponto. x1, y1. Então eu multiplico. Faz de conta 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Embaixo. 4 e 2. 4 vezes 2, 8. E depois eu multiplico e depois faço o somatório desses números. Através de uma tabela, vocês vão ver que é bastante fácil. Aí a gente vai passar para um exercício, né? A gente vai passar agora para um exercício, né? Dados os pontos abaixo, definir a melhor reta que define o comportamento dos resultados. Eu fiz um experimental lá e achei esse resultado aqui, ó. Tá? E eu quero saber qual é a melhor reta que pode substituir esses valores aqui. Por que eu preciso saber esse comportamento aqui? Isso chama simulação. Simulação de um processo. A simulação de um processo se faz através de uma equação que possa substituir o comportamento dele, físico, pela matemática. Então, se eu tenho a equação dessa reta aqui, e eu medir até o 15º minuto, né? Se eu quero saber o 20º minuto, se eu já defini que isso aqui é linear, se eu quero saber o 20º minuto, eu não preciso voltar lá na bancada e repetir os ensaios até 20 minutos. Eu já tenho o comportamento desse fenômeno, né? Que ele é linear, então eu acho a equação e substituo aqui. Isso chama simulação de processo. Ou fenômeno, né? No caso seria um fenômeno. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho 10 pontos, tá? K é o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ponto 1, 2 e 4, 3 e 5, 5 e 7, 6 e 12. Ó, o último ponto, 15 para X e 22 para Y. 15 e 22, tá? Os pontos estão aqui. Eu quero saber qual a melhor reta. Qual método que eu vou utilizar? Método mínimos quadrado. Então vamos lá. Está lá com a minha fórmula. Está lá com a minha formulação. Minha fórmula ou minha formulação? Como que eu acho? A formulação eu tenho que substituir aqui. Esse aqui é o método dos mínimos quadrados para achar as incógnitas A e B, né? Que são termos da reta, que define a reta. Então, A e B eu não tenho, eu vou achar, como que eu vou achar? Resolvendo esse sisteminha aqui. Tá? Resolvendo esse sistema eu utilizo. N eu já tenho, que é 10, né? Lembra que eu vi que é 10? Então vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá. N igual a 10. B eu não tenho. Somatório de xk. Ó, somatório de xk. O que é o somatório de xk? É 2 mais 3 mais 5 mais 6 mais 8 mais 9 mais 11 mais 12, 14, 15. 85. 85 vai entrar aqui. A vezes 10 mais B vezes 85. Ou então 10A é igual a 85B. E aqui é o seguinte, aqui vai 85 também, que ele está pedindo aqui, ó, o somatório de x, está aqui, ó, 85 também, né?
Então vamos lá. O somatório de YK está aqui, ó. Y está aqui, ó. Somatório. 4 mais 5 mais 7 mais 12 mais 10, 12, 14, 18, 20, 22, 124. É igual a 124. Aqui eu já fiz, que é o 85. E aqui, somatório de x ao quadrado. Qual que é o somatório de x ao quadrado? 4 mais 9 mais 25 mais 36 mais 81, 124, 225. 15 vezes 15, 225. 12 vezes 12, 120, 144. E o somatório de x vezes YK. Vamos lá ver. 2 vezes 4, 8. 9 vezes 12, 108. 14 vezes 20, 280. 15 vezes 22, 330. 1298. Já tem todos esses somatórios aqui, ó. Tem esse somatório, esse somatório, esse somatório, esse somatório, esse somatório. Aquilo que há 3 slides atrás parecia muito complicado, olha como que ele se torna simples quando você prepara uma tabelinha dessa daqui, tá? Essa aula, vocês vão fazer o exercício de vocês, né? Vocês vão fazer o exercício de vocês na mão, do jeito que vocês fizeram o outro. E na próxima aula, a gente vai passar um código, o algoritmo 006, para que ele possa resolver isso por vocês, entendeu? Para que ele possa resolver isso para vocês. Ele vai fazer para vocês, esse somatório aqui todinho, e quem sabe também ele achar os valores de A e B, né? Vamos continuar. Então achei aqui, ó, 10As mais 85, 85. Lembra que esse somatório de X está aqui, né? O somatório de Y está aqui, né? Então está aqui, ó. 10, o sistema é esse aqui, ó. 10A mais 85B, 124. 85A mais 905B é igual a 1808. Aí, quando eu achar, eu jogo ele aqui, ó. F de X é igual a A mais BX. O A está aqui e o B está aqui, né? O valor de A que eu achei, né? Que eu achei aqui resolvendo esse sistema. Vocês vão resolver esse sistema aqui, né? Vão resolver esse sistema. Deu 1,0356 e o B 1,337x. A equação que melhor representa aquele conjunto de pontos é essa aqui. Aí eu fui lá no Excel, né? E coloquei lá e mandei ele colocar a equação. Aqui, tá vendo aqueles pontos que a gente tem? São os mesmos pontos. E a equação, e a reta? É essa reta aqui. Qual é a equação dessa reta? É isso aqui. Resolvido o problema. Se eu quiser saber quando x for igual a 20, qual vai ser o valor de y? É só colocar aqui, ó. 1,337 vezes 20, mais isso aqui eu vou saber, eu vou ter o valor de y. Eu vou fazer uma extrapolação desse processo. A simulação de processo serve para isso. O que te ajuda isso na prática? O que ajuda na prática é o seguinte: você não precisa ir para a bancada, você não precisa ir para a sua linha de produção, você não precisa gastar equipamento, homens e tudo, se você faz essa simulação de processo aqui. Isso tudo que vocês teriam que fazer na experimental, você já não faz mais. Você vai usar essa equação aqui que você definiu através do método mínimo quadrado e vai chegar a esse resultado. Agora vou voltar lá e vou mostrar o exercício de vocês. Antes de ser obrigado aqui, eu vou lá na semana 5, né? Tá? Na semana 5, a nossa atividade da semana 5 que vai estar lá no Moodle. Tá abrindo aqui, tá? Vamos colocar em dia os trabalhos da semana 2, 3, 4, e já está entrando na semana 5 agora. Daqui a pouco vocês vão ficar apertados. Já passamos da metade do período, tá? Já passamos da metade do período.
E já passando da metade do período, daqui a pouco vocês vão ficar apertados. As aulas estão simples, o exercício é simples, né? Veja o vídeo quantas vezes for necessário, tá? Então vamos lá. Olha lá, atividade da semana 5. Dados pontos abaixo, definir a melhor reta que passa, ou melhor, que define, né, o comportamento dos resultados através dos métodos mínimo quadrado. Então a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui o ponto, ó, o ponto X, eu tenho aqui, ó, o N vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N igual a 6. Já matei o primeiro valor lá do nosso método mínimo quadrado, né? Eu tenho ponto 3 e 7, eu tenho ponto 4 e 9, eu tenho ponto 6 e 7, eu tenho ponto 9 e 12, eu tenho ponto 11 e 10 e o 9 e 10. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando um ponto aqui, não sei por que tá faltando um ponto nessa plotagem aqui. Vamos ver se eu cortei alguma coisa. Talvez na hora de fazer esse exercício, eu tenha esquecido de um ponto. Mas vocês vão utilizar todos esses pontos aqui, tá? Vocês utilizam esses pontos daqui, tá? E vão aplicar no método dos mínimos quadrados. O exercício vai estar lá na plataforma e vocês resolvam ele vai dar só uma tabela, vai só dar uma tabela e vai me dizer qual que é a equação da reta, tá? Voltando lá no nosso trabalho. Aí vocês vão achar o valor de A e B na tabela lá, ó. Vocês vão achar o valor de A e B, vão colocar conforme está aqui, os valores que vocês acharam para os somatórios, né? Vão montar esse sisteminha e vão me falar qual é a equação que vai representar melhor aquele conjunto de pontos lá, tá? São 6 pontos, apesar de estar aparecendo 5 no exercício lá. Obrigado, né? Vocês precisando de alguma coisa, vocês entrem em contato comigo. O pessoal já está acostumado já a ligar, eu tirar a dúvida na hora. Ou se não consigo tirar na hora, eu tiro depois. Se o nome não aparecer lá no levantamento que foi entregue o trabalho, vocês entrem em contato comigo. Se não estiver conseguindo, chama o pessoal do TI, do suporte, para ajudar vocês a colocar o trabalho lá, que o trabalho é a evidência das nossas aulas, tá? Eu estou muito satisfeito com as aulas que a gente está seguindo aí, o pessoal está entendendo bem, está tirando as dúvidas, tá? Alguns estão tendo dificuldade, quem tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, tá? Obrigado, tá? E até semana que vem.